Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a terceira aula da série O Mapa Arquetípico da Prosperidade. Então, se você deseja ter mais prosperidade material, dinheiro, mais prosperidade nas suas relações, nos seus relacionamentos, na sua saúde, na sua espiritualidade e no seu trabalho, vem comigo nessa série que eu tenho certeza que ela vai te deixar, né, conseguir fazer você prosperar de forma muito mais fluida. E hoje a nossa terceira aula é o arquétipo da imperatriz. A imperatriz representa nada mais, nada menos do que a pura abundância, a pura prosperidade, né? A imperatriz é o arquétipo da mãe, né? Então a mãe, ela gesta, né? Você sendo mãe ou não, você tem o poder, né, de gestar uma ideia, um projeto, um propósito, um desejo, um sonho na sua vida. Então o arquétipo da imperatriz representa essa força de trazer à tona algo potente que você deseja na sua vida. Né? Ela é a representação da abundância. Quando você olha a carta da imperatriz, você vê que ela está grávida. O que isso simboliza? Simboliza o nosso poder de gestar uma ideia, um desejo, né? Um filho, qualquer coisa que você deseja que aflore na sua vida. Então a imperatriz, ela carrega o que? A beleza criadora, né? A beleza do amor, a beleza de compartilhar tudo aquilo que ela pode. Ela tem a força arquetípica da Terra, né? E o planeta Terra é o que é extremamente abundância. Tudo que a gente consome vem da Terra, de certa forma. Então, quando a gente começa a fazer essa conexão com a imperatriz, a gente começa a perceber o quanto ela tem força. Ela representa o poder de materialização na nossa vida, o poder de criar, da gente materializar e manifestar o que a gente deseja para a gente. Então, ela traz, né, para o plano físico a materialidade, né? Ela representa, né, a imperatriz é a mãe de todas as rainhas, né? Que é a rainha de espada, a rainha de copas, a rainha de ouros e a rainha de paus. Todas essas rainhas, elas representam a imperatriz, né? No caso, a imperatriz representa todas elas. O que isso quer dizer? A imperatriz, como ela é a maior força de abundância e prosperidade para a gente, né? Porque ela traz a beleza, o magnetismo, ela traz a força da rainha de ouros, né, dentro dela, porque ela traz essa força para a rainha de ouros, que é o que? A rainha de materializar dinheiro, abundância material na sua jornada. Ela traz dentro dela a rainha de paus, que significa a rainha que traz o poder espiritual, o poder energético, o poder da ação, da criação, do movimento na sua vida. A rainha de copas, né, que está dentro da imperatriz, né, a imperatriz é a mãe de todas as outras rainhas, representa o nosso poder emocional, né, o poder da conexão, né, da nossa empatia com o outro, nosso poder das emoções. Então ela traz muito isso à tona em tudo que ela vai materializar. E se você pensa na sua jornada, no seu trabalho, você não precisa usar suas emoções a seu favor, né? Na sua saúde, você não precisa aprender a usar suas emoções a seu favor. E a rainha de espada, que significa a rainha que tem o poder intelectual, o poder, né, da mente, o poder do verbal, da comunicação. Então a imperatriz, ela é a junção, né? Ela é a força maior dessas quatro rainhas, né? Então a imperatriz é a mãe de todas. É ela que comanda todo o reinado. Por isso que quando você entende a força que o arquétipo da imperatriz representa e você sabe como usar essa força, né? Você entende que você precisa ativar essa força, você começa a materializar o que você deseja de forma mais fluida. E agora eu vou compartilhar com você também um pouquinho dos desafios e da potência, para que você vá mapeando, né, na sua jornada, na sua vida, e você entenda, nossa, eu estou vivendo esse arquétipo ou não estou vivendo e eu preciso ativar isso de forma mais intencional. Então lembra que a imperatriz, ela não é só sonhar, ela é a materialização de tudo aquilo que você deseja. Então, se você quer prosperar, eu te garanto que a imperatriz, ela tem que estar dentro, né, do seu radar aí, da sua visão. Então, vamos lá, quais que são os desafios
que a Imperatriz traz. E o desafio seria o lado sombra dela, o lado que ela tem que se trabalhar. Por quê? Porque senão, lembra, tudo que a gente, todo na vida, no universo, tem dois polos, né? O lado positivo e o lado negativo, né? O quente e o frio, o dia e a noite. Então, com a Imperatriz não é diferente, né? Então, nós temos o nosso lado bonzinho e o nosso lado que não é tão bonzinho. E esse lado que não é tão bonzinho é o desafio que a gente veio aqui para se trabalhar. E dentro de você tem uma imperatriz dentro de você. Por isso que é importante você entender se você está vivendo esse desafio da imperatriz, que você precisa olhar para isso, resolver essa questão para que você avance com a força da imperatriz usando a seu favor. Então, o que a imperatriz, ela começa a atrapalhar a sua jornada quando você está vivendo no lado sombra dela, né? Que é o lado que impede ela de avançar na vida. Quando ela coloca excesso de doação e se abandona. A imperatriz, ela tem a tendência, lembra? Como ela é gestadora, né? Ela é muito mãezona, ela é muito criadora, né? Ela tem, né? Você viu que ela está representando aqui? Ela tem uma barriga que representa que ela tem o poder de gestar uma ideia, um projeto, né? Uma situação. Ela tem o poder de esperar esse tempo de maturação, doando muito amor, né? Para aquilo. Só que quando a gente vai para o excesso, a gente tende a se abandonar. Então pensa aí na sua jornada. Se você tem o perfil, o comportamento de se doar demais para tudo e para todos e abandonar você, abandonar a sua história, o que isso gera? Ansiedade, tristeza, frustração, culpa, arrependimento. Por quê? Porque tudo aquilo que eu ponho em excesso vai gerar falta. Porque a vida a gente tem que ficar equilibrando as balanças, né? E aí, querer agradar todo mundo, né? E esquecer de si, porque não é inevitável. Quando a gente coloca muito foco e energia só numa situação, numa pessoa, numa área, Carol, quer dizer que eu não tenho que colocar foco? Não, você tem que colocar foco, mas dosando as suas ações, dosando as leis, né? A lei do dar e receber é muito importante, eu sempre falo sobre isso aqui. E aí entra a questão do arquétipo da imperatriz. Ela é extremamente potente se você quer prosperar. Mas se você não aprender como dosar esse lado sombra dela, você vai tender a não conseguir usar a imperatriz para gerar um projeto, gerar mais dinheiro para você, né? Gerar relações saudáveis. Por quê? Porque você está vivendo o lado sombra dela. E aí, busca amor o tempo inteiro e validação ao invés de expressar amor. Ela está sempre buscando a validação externo, né? E não valida internamente. Por quê? Porque ela está em excesso, doando demais, né? Olhando a falta, né? Buscando fora aquilo que ela tem que já reconhecer dentro, porque ela é a mãe, ela é a criadora, né? Mãe no sentido de criar, né? De gerir, né? De fazer crescer aquilo na vida dela, né? E toda vez que a gente faz esse mecanismo, a gente começa a perder o que? A nossa energia. Porque é inevitável, pensa aí na sua jornada. Toda vez que a gente não coloca limites claros nas relações, limites claros para mim, quanto tempo eu vou trabalhar, como vai funcionar essa relação para mim, né? Tá sendo saudável ou não? Tá tendo troca nessas relações? A imperatriz começa a perder energia, ela começa a ficar frustrada, chateada, depressiva, ansiosa. Por quê? Porque ela não está olhando para esse lado sombra dela, que ela está vivendo muitas vezes de forma até inconsciente. Então, eu estou te trazendo à tona que talvez você possa estar vivendo isso. Carol, como que eu resolvo isso? Calma, você vai entender aqui, eu já estou te trazendo. Isso aqui é para tirar, né, as vendas para que você entenda que isso acontece. Inclusive, aqui embaixo no descritivo, tem o mapa arquetípico da prosperidade, que lá é exatamente essa jornada que você pode trilhar. Quando você fizer o seu mapa arquetípico, você vai descobrir quais são os seus arquétipos regentes, quais arquétipos que você precisa ativar naquele momento da sua jornada para que você prospere nas 5 áreas mais importantes da sua vida. Quais são? Dinheiro, trabalho, propósito, né? Relacionamento, saúde e espiritualidade. Se você não entrar em alinhamento, né, você não consegue prosperar de fato. Você até pode ter dinheiro, mas custou a sua vida, sua sanidade mental, sua saúde, custou não ter mais conexão com a sua espiritualidade e perder seus relacionamentos. Então,
E não é isso que eu desejo para você, eu desejo que você prospere de forma mais fluida, né? E prosperidade é fluidez. Prosperidade é a gente entender o jogo da vida e a gente começar a jogar o jogo de forma certa. Qual que é a forma certa? A forma que faça sentido para você, dentro daquele propósito que você definiu para você. E aí, lembra que toda vez que eu perco uma energia, lembra, você não tem energia nem para trabalhar, nem para cuidar de você, nem para cuidar das relações. Por quê? Porque você se doou demais que esqueceu de você. E aí, qual que é a potência da imperatriz? Lembra que eu falei no comecinho do vídeo que ela é a pura abundância, a pura materialização? Então, se você deseja prosperar, você precisa ativar o arquétipo da imperatriz, porque ela vai te ajudar nisso. Mas se você só ativar ele, não vai resolver se você não olhar para esse lado sombra dela, porque tudo a gente precisa lidar com a nossa luz e com o nosso lado sombra também. Então, a potência dela, né, que é o que ela reverbera muito forte, é a criação abundante de tudo. Tudo que ela põe a mão vai florescer. Olha o semblante dela. Ela tá sorrindo, ela tá feliz, você vê que ela tá aqui, ó, com um cesto que representa o que? Fartura, que representa a abundância, né? E isso é a simbologia, e os arquétipos são símbolos. Você querendo ou não, você está vivenciando os arquétipos todo dia na sua vida, de forma consciente ou inconsciente. Então, o prazer de viver e criar a abundância na sua vida, a imperatriz, ela vai ativar em você esse prazer pela vida, o prazer de colocar movimento na criação do seu trabalho, de mais dinheiro, de mais relacionamentos, de mais saúde, de mais conexão espiritual. Porque ela traz à tona essa vontade. Lembra que eu falei da rainha de paus? Ela traz, ela é a representação espiritual na nossa vida e a representação da ação, do movimento, né, da realização do que a gente quer. Então, quando você ativa a imperatriz, você ativa a rainha de paus também, que traz esse prazer pela vida, pela prosperidade, mas de forma muito mais autêntica, muito mais fluida. E aí, a imperatriz também, ela tem um magnetismo natural, né? Ela encanta as pessoas, por quê? Porque ela é verdadeira. Ela põe a mão, é como se aquilo virasse ouro. Então, você vê, ela está carregando um cesto cheio de alimentos, que representa a prosperidade pura. E ela tem o poder, né, de transformar ideias, projetos com leveza e propósito. Lembra que eu falei que ela carrega a força? Ó, a rainha de espadas, que é a força de ideias, mental, intelectual, estratégia, e a rainha de ouros representa o ouro, o dinheiro, a prosperidade. Mas a imperatriz, ela traz a força o quê? Da leveza do propósito. É você trabalhar de forma significativa, gerando dinheiro, mas com leveza para você, com liberdade, com autonomia. Então, se você deseja viver com liberdade, com mais leveza, com mais tranquilidade para você, a imperatriz vai te ajudar nisso. E ela transforma amor em prosperidade. Lembra que eu te dei o exemplo da rainha de copas? Por quê? Como ela tem esse poder, né, da comunicação, né, da amorosidade, de cuidar de tudo aquilo que ela quer que cresça na vida dela, então ela é muito magnética e muito comunicativa. Ela sabe como colocar, porque ela tem empatia na comunicação. Ela sabe conduzir a jornada, ela sabe como conduzir o outro. Então isso é um poder absurdo que a imperatriz traz para a sua jornada, né? Nossa, não está saindo. E aí, eu vou te dar alguns exemplos agora para que você faça um mapeamento nas 5 áreas mais importantes, tá? Para te dar ainda mais clareza. Na área do dinheiro, como que ela traz ainda mais, né? Eu já dei alguns exemplos, mas ela traz assim, ó. Ela atrai a riqueza através do próprio talento e recebe com prazer aquilo que foi oferecido. Então lembra, como ela tem uma força tão grande de materializar tudo com amor, com leveza, com propósito, ela atrai a riqueza e valoriza aquilo que ela recebe de forma única.
Porque assim, muitas vezes eu já atendi isso aqui muito nos meus atendimentos de mentoria, pessoas que tinham muita dificuldade em receber. E, inclusive, isso foi uma das crenças que eu mais trabalhei em mim, né, há mais de 12 anos atrás. Por quê? Porque da a minha forma de criação, eu fui muito criada para só doar. Eu tinha muita dificuldade de receber. E quando eu fui trabalhando, né, essa troca, essa lei do dar e receber, né, de formas mais justas, eu fui percebendo que eu fui progredindo e prosperando de forma muito mais potente. Então, quando você entende a força da imperatriz, você percebe que o dinheiro ele vai vir de forma muito mais tranquila, porque você vai estar trabalhando e aprendendo a receber de forma mais tranquila, sem gerar culpa, sem gerar medo, sem gerar desconforto. Então pensa aí na sua jornada, se você sente culpa, desconforto, se você sente um sentimento negativo toda vez que você recebe um dinheiro, você tem dificuldade de cobrar pelo teu trabalho, pelo seu serviço, tem alguma trava aqui da imperatriz que você precisa olhar. E aí, falando sobre trabalho e propósito, né? Ela transforma os dons, né, e talento dela e ela cria amor servindo o mundo. Então, tudo que ela põe amor, tudo que ela vai fazer, ela faz com muito amor, com muita entrega. Por quê? Porque ela ama aquilo que ela faz. Lembra? Ela é a gestadora. Então, ela acredita nos dons e talentos dela, ela acredita nela, porque ela sabe que ela veio para fazer aquilo. E quanto mais ela doa para as pessoas, mais ela recebe. Lembra, o dinheiro é uma energia. Quanto mais você vende, né, que é um produto e serviço, igual, estou dando exemplo aqui, essa aula que eu estou gravando para você aqui no YouTube é gratuita. Então, você está recebendo essa aula, né, e eu vou compartilhar com o maior número de pessoas. Eu estou doando essa aula para todo mundo que está assistindo essa aula agora. Então, eu estou fazendo a minha parte, porque eu amo fazer isso, eu sei que isso pode ajudar você grandemente, porque isso foi o que eu fiz na minha jornada também. E na saúde? Ela mantém o corpo como um templo de abundância. Ela nutre, respeita e ela honra o próprio ritmo. Lembra? Toda vez que a gente é abundante com a gente, pensando na saúde, o que simboliza isso? Quando a gente pensa no que a gente vai pôr para dentro, quando a gente respeita o nosso limite, quando a gente não exagera nos alimentos, nas bebidas, naquilo que a gente nutre a nosso corpo. Porque lembra, o nosso corpo interno, ele vai reverberar para o externo. Então, se a gente não tem saúde, tem a ver com alguma coisa que eu vim trazendo, não é de um dia para o outro, mas de semanas, meses e anos, que eu vim alimentando o meu corpo de uma forma destrutiva, né, por conta de um comportamento, de um hábito, e que gerou uma rotina que fez com que eu ganhasse peso, desenvolvesse uma doença psicossomática, gerasse estresse, crise de ansiedade, crise de culpa, tristeza, depressão. Tudo isso tem a ver com a falta de consciência como eu nutro o meu corpo, como eu nutro a minha alma, como eu nutro o meu caminho, tá? Então, a imperatriz, ela fala sobre nutrição. Lembra? Ela tem o poder de nutrir uma ideia, um projeto, um ideal, um relacionamento. Aqui a gente está falando sobre saúde. Então, ela tem o poder de nutrir a sua própria saúde, o seu campo energético. E isso é precioso. Sem a sua energia, você não prospera em nenhuma área, não é verdade? Então, quando você respeita, né, respeita que o teu corpo, quando você come uma coisa e te dá dor de cabeça, você entende que aquilo não é bom para você, porque o teu corpo sempre vai te sinalizar. Se você está dormindo poucas horas, você entende que você precisa melhorar a tua rotina noturna, tua agenda, sua rotina, os seus hábitos, para que você comece a dormir melhor. Por quê? Porque a imperatriz já está te dando indício que se você não nutrir aquilo que você quer, né, que tenha mais, que venha mais abundância para você, como que pode vir? Então ela te traz esse poder, essa clareza. E nos relacionamentos, lembra? Ela ama com presença, com intenção. Ela está muito presente para as pessoas. Ela cria vínculos verdadeiros que florescem, né? Sem depender da aprovação alheia.
Lembra? Quando ela está vivendo na potência dela, lembra que eu falei da sombra, que fala muito sobre relacionamento, por quê? Porque a imperatriz, ela é a mãe, né? Ela nutre tudo aquilo. E se a gente fala sobre relacionamento, ela tem o poder magnético de criar relações saudáveis, vínculos prósperos, vínculos duradouros, mas se ela não se esquece, porque senão ela vai perder a energia dela, ela vai criar dependência emocional e ela vai criar outras dependências porque ela está esperando sempre a aprovação, né, do outro, do alheio, tá? Então, você sempre vai prosperar com a imperatriz porque ela vai te trazer esse poder de você estar presente naquela relação, você está inteiro, você está entregando tudo aquilo que você pode, porque a imperatriz ela traz esse poder para você. E na espiritualidade, reconhece o divino, né? No simples. A imperatriz, lembra? Olha o semblante dela, como ela é linda. Cadê aqui? Ó, olha o vestido dela, olha em volta dela. Tá vendo que tem um campo, natureza? Isso tudo simboliza a abundância, né? A prosperidade. Então, ela reconhece o divino em tudo. Ela reconhece o quanto ela é próspera, o quanto ela é abundante, enquanto ela está criando cada vez mais coisas boas para ela, né? O sagrado para ela tá na arte. Por isso que eu falei para você olhar a carta, porque tá vendo como ela é colorida, como ela traz vários elementos que simbolizam expansão, realização, prosperidade. Olha as maçãs, olha o cesto, olha ela grávida. Então, ela tem o poder dela ver o divino em tudo aquilo que ela está fazendo, tudo aquilo que ela está vivenciando. Ela reconhece a força da natureza na vida dela. Ela reconhece o prazer de viver. Quando a gente honra a nossa vida, né, quando a gente honra o nosso caminho, quando a gente honra a nossa história, quando a gente honra todas aquelas pessoas que nos ajudaram, quando a gente honra tudo aquilo que a gente já viveu, né, tanto de desafios como de oportunidades, a gente começa a aumentar nosso campo vibracional e aí a gente começa a nutrir a nossa alma, olha a conexão com a saúde, com a espiritualidade, e a gente começa cada vez mais, né, crescer. Por quê? Eu não posso ter mais aquilo que eu não reconheço que eu já estou vivendo. E a espiritualidade, lembra, ela vai sempre agir no invisível, não no visível. Então a gente percebe o campo agindo, né? Ajudando a gente a alinhar as informações, a gente vai indo junto, percebendo eles atuando na nossa vida. E a imperatriz representa exatamente essa força de, de entender o prazer pela vida, de você honrar a sua vida. Então, honrar a sua vida é você honrar a sua jornada. E lembra, a jornada dos 22 arquétipos do tarô é a sua jornada do herói. Todos nós passamos pelos 22 arcanos. A gente, querendo ou não, a gente já passou, ou está passando, ou vai passar. Então, o que, que muda? Quando a gente começa a entender esse campo e a gente começa a ativar, né, a trazer de forma consciente o que a gente quer para nossa jornada, porque aí a gente começa a subir de forma muito mais tranquila, de forma muito mais significativa. E eu quero deixar uma frase para você, que é a frase da imperatriz, para que você coloque aqui nos comentários ou anote na sua agenda, para que você mantenha ela na semana, no seu mês, para que você use ela e ancore a força da imperatriz a seu favor, tá? Ela diz assim: eu sou a imperatriz, eu floresço, crio e manifesto a abundância em tudo o que eu toco. Eu sou a imperatriz, eu floresço, eu crio e manifesto a abundância em tudo o que eu toco. Lembra, tudo que ela põe a mão vai florescer. Por quê? Porque ela é abundante. E a gente só consegue aflorar quando a gente já está preenchido. Por isso que ela reconhece os dons e talentos, consegue gerar trabalhos significativos, trabalho com propósito. Quando ela reconhece e entende os talentos e coloca a serviço do mundo, que é ajudar as pessoas através de um serviço, de um produto, que é o que eu estou fazendo aqui agora com você, você gera dinheiro. Por quê? Porque você está ajudando outra pessoa a se ajudar na própria jornada. Isso é a lei do dinheiro, é a lei da gente trocar alguma coisa, né?
Então, todos nós estamos fazendo isso o tempo inteiro, de forma consciente ou inconsciente. Então, leve essa mensagem da Imperatriz, perceba se você precisa ativar esse arquétipo. Fica o convite aqui embaixo no descritivo, tem um mapa arquetípico, faça seu mapa, perceba quais são os arquétipos que você deve ativar nesse momento, quais são os arquétipos que você precisa tirar agora da sua jornada, para que você prospere de forma mais fluida, com muito mais significado, com muito mais propósito. Bem, essa foi a aula de hoje, eu espero ter te ajudado. Me deixa saber aqui nos comentários se você já sabia essas características da Imperatriz. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui também. Eu vou te ajudando a alinhar as informações, né? Se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da família. Compartilhe com quem possa se beneficiar também desse conteúdo. E beijo grande no seu coração e eu te espero na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Tchau!